Boa. Então, hoje vamos falar aqui sobre os shoppers, pessoas. Então, a gente vai entrar aqui na parte de conversores CA-CA, beleza? A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez com todos os outros conversores, tá? Então, a gente vai primeiro falar aqui sobre a introdução, ver a parte de funcionamento e daí na próxima aula a gente entra especificamente nos detalhes, né? Com parte de equacionamento, respostas, circuitos mais detalhados. Hoje a gente vai ver a parte de introdução aqui dos shoppers, beleza? Apareceu para mim também, cara, eu escutei aqui um aviso, tia falando. Estranho a primeira vez que isso acontece, mas tudo bem. Vamos ver o que acontece no processo. Quer dizer, acho que está funcionando, né? A tia deu até aviso, então tá alegria. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui com a nossa imagem padrão, né? O nosso esquema padrão aqui da nossa disciplina. Toda vez a gente entra com esta imagem que é a nossa divisão, tá? Então a gente inicialmente ali viu a parte dos retificadores, depois a parte dos conversores CCCC ali com o Buck e com o Bust. Vimos nas últimas duas aulas a parte de inversores e hoje a gente vai entrar nessa parte de shoppers, ok? Que são os nossos conversores do tipo CA-CA, certo? Então esses conversores aqui, eles são conversores que conseguem tanto mudar a amplitude no nosso sinal quanto a frequência, beleza? Então quando a gente está trabalhando com esses shoppers aqui, ou com esses conversores do tipo CA-CA, a gente tem a capacidade tanto de mexer na parte de amplitude do nosso sinal, quanto na parte de frequência do nosso sinal, tá? Então são duas possibilidades aí que a gente tem. Então eu posso pegar um sinal numa frequência e transformar para outra frequência mantendo a amplitude, ou eu posso alterar a amplitude mantendo a frequência, ou eu posso alterar a amplitude e frequência ao mesmo tempo, tá? E são características diferentes no fim das contas, mas são possíveis de serem trabalhadas, tá? Então esses nossos conversores do tipo CA-CA que a gente vai trabalhar aqui são os nossos conversores shoppers, beleza? Aqui também tem uma outra coisa que a gente vai acabar vendo, né? Que é essa possibilidade aqui, ó, que é o conversor indireto de frequência, que a gente chama, né? Que agora, como a gente já conhece todos os demais, a gente consegue trabalhar também com esses indiretos aqui. Então, a gente pode fazer a conversão de forma direta, né? Usando aqui os shoppers, ou a gente pode fazer de forma indireta, caso a gente queira, né? Então, a gente tem ali como fazer esta conversão de forma indireta, né? Então, a gente pode retificar o sinal, né? Transformar de CA para CC e depois fazer um inversor transformando DCC para CA. Tá? Então, esse processo aqui também pode ser feito no fim das contas para gerar esta transformação aqui. Tá? Então, usa tanto um retificador quanto um inversor, a gente faz um conversor indireto. Mas depois a gente dá uma olhadinha melhor nisso, ok? Então vamos lá, né, para algumas definições iniciais que a gente vai acabar tendo aqui dentro desses conversores no fim das contas, tá? Então esses conversores eles são denominados shoppers, como eu já comentei ali para vocês, então a gente pode tanto usar esse nome, quanto pode usar o nome de conversor CA-CA, né? Então qualquer um deles, obviamente, é válido para que a gente possa utilizar aí no nosso dia a dia dentro da eletrônica, beleza? Então eles têm ali a capacidade de transformar uma tensão alternada em outra tensão alternada, seja ali com amplitudes diferentes ou com frequências diferentes, beleza? Esses circuitos aqui, essas estruturas, elas podem ser monofásicas, trifásicas ou bifásicas ou n-fásicas, né? Então, a partir do momento que a gente tenha mais de uma fase, a gente também consegue fazer utilização desses circuitos, mas aí, obviamente, a gente vai acrescentando complexidade, né? A gente vai ter um circuito para uma fase, para duas fases, caso a gente queira fazer a conversão, a gente pode
mas a gente vai ter 2 circuitos separados, um para cada fase. Se a gente tiver 3 fases, a gente vai ter 3 circuitos separados, um para cada fase, certo? Então não existe diferença, entre aspas, né, de a gente fazer a estrutura para uma ou para 3 fases. A estrutura é a mesma, né? A diferença é que a gente tem que replicar essa estrutura mais de uma vez. Então, se eu tenho uma única estrutura, é para uma fase. Se eu tenho 2 fases, eu vou pegar essa estrutura e replicar ela. Eu vou ter 2 estruturas, a princípio, iguais, que vão estar trabalhando para um sistema bifásico. Eu quero trifásico, eu replico essa estrutura em 3 e eu vou ter ali a possibilidade de converter um sistema trifásico, tá? Então, a princípio, a gente não precisa, digamos assim, entrar em muitos detalhes em relação aos sistemas de várias fases, porque é uma réplica que a gente acaba fazendo quando a gente sai do monofásico para um bifásico, para um trifásico. E caso a gente tenha milhares de fases, vai ser da mesma forma, né? A gente sempre vai estar trabalhando ali com uma estrutura padronizada para cada fase, beleza? Então, basicamente essa é a ideia. Esses sistemas aqui, a gente vai ver, eles vão ser sistemas que a gente chama de bidirecionais, né? Justamente porque eles vão ser sistemas que vão funcionar em CA, né? Então, a gente tem que ter a característica, ou tem que ter a capacidade de fazer com que o sistema ele seja bidirecional, possa ter transição de energia nas 2 direções, né? E transição de corrente nas 2 direções. Então, os componentes que a gente vai utilizar vão ser componentes que suportam o bidirecionamento, né? Então, eu tenho que ter a capacidade de transitar energia nos 2 semiciclos, né? Tanto na fase positiva quanto na fase negativa, né? Na parte positiva do sinal e na parte negativa do sinal. Então, por isso que a gente fala que esses sistemas aqui, ou essas estruturas, elas são estruturas bidirecionais, tá? A gente também pode ter comandos ali de baixa ou alta frequência, né? A gente vai ver o que acaba fazendo com que a gente possa escolher baixas ou altas frequências, né? E também vai ter questão com a própria formatação do sinal, né? Então, dependendo da frequência na saída que a gente queira, a gente vai trabalhar com frequências diferentes de chaveamento, tá? Aqui, quando a gente fala comando em baixa ou em alta frequência, basicamente a gente está falando do chaveamento, tá? Não necessariamente da frequência do sinal de entrada e não necessariamente da frequência do sinal de saída. A gente está falando dos comandos, das chaves que a gente vai estar chaveando, tá? Como todos os outros conversores, vocês vão ver aqui que a gente vai ter um sistema chaveado para fazer essa conversão de uma energia CA para outra energia CA. Então, o chaveamento, né, das nossas chaves pode ser dado em baixas frequências ou pode ser dado em mais altas frequências, né? Aí tem algumas características que acabam se alterando em relação a um, em relação ao outro, né? Forma de circuito e tudo mais, mas a gente vai ver mais detalhadamente isso na semana que vem, quando a gente estiver detalhando os circuitos, vendo a parte de formulação e tudo mais. Beleza? Esses circuitos, eles também podem ser com ou sem correção do fator de potência, né? Então, a gente pode utilizar o circuito mais básico, digamos assim, onde a gente vai ter uma menor eficiência, né? Então, a gente não corrige nada, gera uma menor eficiência no fim das contas, ou a gente pode fazer a correção do fator de potência, fazendo com que o nosso circuito ele se torne mais eficiente. Obviamente, né, quando a gente tenta ou quando a gente executa essa correção, quando a gente tenta colocar ali elementos para melhorar a nossa eficácia, normalmente esse circuito ele vai acabar se tornando um circuito um pouco maior, um pouco mais complexo, um pouco mais caro também. Então, o trabalho em si é maior, né? Isso, obviamente, não quer dizer que a gente sempre vai optar por sistemas sem correção do fator de potência, né? Os sistemas menos eficazes só porque eles são mais simples. Não é essa a ideia, né? Mas normalmente quando a gente vai tentar executar aqui uma estrutura com uma melhor eficiência, obviamente que isso vai gerar mais trabalho, né? Mas gera um resultado também muito melhor no fim das contas, tá? Então, dá para trabalhar com o fator de correção ou
dá para trabalhar sem o fator de correção, certo? Aí vai depender da nossa aplicação em si, vai depender da nossa necessidade de eficiência no fim das contas, né? Se a gente precisa de uma eficiência de 99%, obviamente que vai ser muito mais complicado e a gente vai obrigatoriamente precisar trabalhar ali com fator de correção. Se a nossa eficiência é mais baixa, a gente tem uma necessidade de eficiência mais baixa, a gente pode, a princípio, não necessariamente trabalhar com o fator de correção, pode trabalhar sem esse fator de correção, tá? Então sempre vai depender do projeto, né? Sempre vai depender ali da nossa resposta final ou da nossa necessidade final no fim das contas, ok? Outro ponto aqui é que esses conversores também podem ser ou não isolados, né? Normalmente a gente vai fazer utilização dos shoppers isolados quando a gente precisa aumentar a nossa amplitude, né? Então, quando a gente precisa ter uma maior amplitude na saída do que a gente tem na entrada, a gente acaba trabalhando com os circuitos isolados, né? A gente vai colocar um transformador ali e vai fazer uma isolação entre entrada e saída. Normalmente, quando a gente não precisa ter essa elevação, a gente pode trabalhar sem isolação, mas a gente também pode trabalhar com a isolação, né? Aí são também características que vão depender do projeto, tá? Mas basicamente quando a gente precisa da elevação da tensão da saída em função da tensão da entrada, é meio que obrigatório que a gente tenha a parte de isolamento. Quando a gente não necessariamente precisa ter uma amplitude maior na saída do que a amplitude da entrada, a gente pode escolher trabalhar com isolado ou com não isolado, tá? Então, meio que para fazer amplificação de tensão é meio que obrigatório ter a característica de isolamento. Sem o aumento da amplitude, a gente pode ou não ter esta característica de isolamento. Esses conversores, eles podem ou não ser diretos, né? Pode ser direto ou indireto, que ali eu também já tinha comentado ali em cima com vocês na imagem, né? Então a gente pode fazer eles de forma direta ou de forma indireta, tá? Aí a gente, obviamente, vai entrar em detalhes daqui a pouquinho. E a gente pode fazer alteração de amplitude, forma e frequência, né? Eu tinha falado da amplitude e da frequência, mas caso a gente queira, a gente também pode fazer alterações na forma do sinal, né? Então a gente pode fazer ali remodulações, né? Alterar a formatação do sinal. Então a gente pode pegar um sinal um pouco mais deformado e deixar ali um sinal senoidal, propriamente dito, ou a gente pode pegar um sinal senoidal e deixar ele mais deformado, ou deixar um sinal mais voltado por um triangular. Óbvio, né? Cada projeto vai ter a sua necessidade, vai ter uma característica ali de trabalho, né? Cada estrutura tem as suas características, né? Não vai ser sempre a mesma estrutura que vai fazer qualquer alteração de forma, né? Então, dependendo da alteração de forma, a gente precisa ter uma remodelagem ali na nossa estrutura, beleza? Então, são N circuitos, digamos assim, que a gente acaba tendo, ou N possibilidades que a gente acaba tendo, tá? Mas essas aqui são as definições básicas que a gente acaba tendo aqui para os nossos conversores do tipo CACA. Então, óbvio, é bastante informação, mas vamos aos poucos aí tendo essa ideia, beleza? Opa, acabei de chegar. Boa noite, Nicolas. Acho que não. Eu acabei de terminar o slide 3 aqui, então o slide 2 é o padrão e só. Então, acho que não perdeu muita coisa, não. Beleza? Só essa parte inicial aqui das definições. Tranquilo? Beleza. Vamos dando sequência aqui, né? Quais que vão ser as principais aplicações, então, desses nossos conversores CACA? Para que a gente vai usar esses caras algum dia na nossa vida ou para alguma aplicação, né? Então, controle ali de intensidade luminosa, né? Então, a gente pode fazer
a utilização de dimmers, né? Então, para lâmpadas incandescentes é obrigatório que a gente faça o acionamento via esses elementos, esses conversores do tipo CACA, né? Porque a gente não tem outra possibilidade, basicamente, né? Porque ela vai estar funcionando no formato CA obrigatoriamente, né? Então, para fazer esse controle de iluminação, fazer uma dimmerização com as lâmpadas incandescentes, a gente acaba trabalhando com esses elementos aqui, tá? Também para controle de temperatura, né? A gente pode fazer a utilização desses elementos também, né? Controle de velocidade de motores indutivos. Aqui vai basicamente controle de atuadores, né? Se a gente for pensar, controle de elementos que vão receber sinais do tipo CA para que a gente possa fazer algum controle em cima dele, seja um PWM-CA, seja um aumento de tensão, seja uma diminuição de tensão, seja uma formatação específica que a gente precise gerar para aqueles elementos, né? Então, sempre que a gente precisar fazer algum tipo de controle em algum atuador, algum elemento CA, a gente vai poder ou vai dever fazer a utilização aqui desses instrumentos aqui, shoppers, né, desses conversores CA-CA. Então a gente pode colocar, digamos assim, tudo no mesmo balaio, né? Tudo que é controle de elementos CA, a gente pode fazer aqui com os nossos conversores. Beleza? Então acho que também não vale a pena ficar falando um por um, mas entendo como qualquer elemento CA, beleza? A gente também pode fazer ali algo bem interessante que é a pré-estabilização em fontes de alimentação, né? Então, às vezes a gente não tem uma tensão de rede tão adequada, ou a gente sabe que tem distorções na tensão de rede, a gente pode usar esses elementos aqui, conversores CA-CA, justamente para que a gente possa estabilizar essas tensões antes delas realmente irem para os equipamentos, né? Então, podemos ter esta característica aqui também, podemos fazer a utilização desse tipo de conversor para isso, né? Estabilizar tensões. Isso, óbvio, vai gerar ali um acoplamento de estrutura, né? Antes do equipamento que a gente quer utilizar, mas vai fazer com que ele seja muito mais eficiente, né? Então, óbvio, talvez residencialmente falando, a gente não tenha essa estrutura, né? A gente não precisa executar, mas para a parte industrial, pode ser bastante útil, né? E dependendo do equipamento residencial, óbvio que a gente tem esse tipo de pré-estabilização, né? Mas não necessariamente a gente vai acoplar isso, porque os equipamentos já vêm com essa pré-estabilização, né? Então, quando a gente compra, ele já tem, caso seja necessário, esse estabilizador, esse conversor CA-CA de forma interna, né? Mas não são todos os equipamentos industriais que têm isso, né? Então, pode existir ali a necessidade de a gente ter esse elemento, né? E, no fim, ele funciona como um estabilizador de tensão propriamente dito, né? Seja em relação à amplitude, seja em relação à frequência, né? Ou a forma, né? Às vezes a minha forma de onda ela pode vir não tão senoidal, não tão perfeita quanto a gente gostaria, né? Ou quanto deveria chegar. A gente pode usar esses elementos aqui para gerar essa estabilidade e fazer com que a gente tenha uma onda perfeitamente senoidal na nossa saída, né? O óbvio, perfeitamente senoidal, a gente vai ver ali daqui a pouco as simulações, né? A gente vai ter chaveamento, então tudo vai depender da forma que a gente vai fazer, frequência de chaveamento e tudo mais, para que aquela onda na saída seja perfeitamente senoidal, caso ela tenha ruídos e coisas do gênero, mas a gente consegue pegar uma onda não tão boa, não tão senoidal e transformar ela em uma onda senoidal melhor, por assim dizer, né? Então, tem aí pontos que a gente vai, ao longo da aula, identificando, beleza? Então, são basicamente essas aí as aplicações que a gente pode
dar ali para o nosso conversor shopper ou para o nosso conversor CA/CA. Beleza? E aqui, para a gente poder visualizá-lo inicialmente, né? Então, o nosso conversor CA/CA aqui, base, ele vai ser este conversor, né? Então, a gente vai ter uma fonte de tensão CA, obviamente, né? Porque ele é um conversor CA/CA, então a fonte na entrada tem que ser do tipo CA, não faria sentido nenhum ela ser CC. Se ela fosse CC, a gente teria um inversor e não um shopper aqui. A gente vai ter aqui duas chaves, beleza? Então vai ser a primeira vez aqui que a gente vai ter um conversor que tem duas chaves propriamente ditas, né? Onde a gente tem que ter o controle delas. Então, a gente tem uma chave S1 que está aqui em série com a nossa fonte e uma chave S2 que está em paralelo aqui com a nossa fonte e a nossa chave, né? Então a gente tem essas duas chaves aqui, elas vão trabalhar de forma complementar sempre, tá? Então, enquanto a chave 1 estiver fechada, a chave 2 está aberta, enquanto a chave 2 está aberta, a chave 1 vai estar fechada. Então, essas duas chaves aqui trabalham de forma complementar, mas obrigatoriamente tem que estar aqui para o funcionamento correto do nosso sistema, tá ok? Aí a gente vai ter um indutor aqui, obrigatoriamente, né? Esse indutor ele faz parte da estrutura, ok? E a gente vai ter o resistor que é a nossa carga, né? Então, o resistor em si ele não faz parte da estrutura, é sobre ele que a gente analisa a nossa tensão de saída, tá? Então, a nossa estrutura, propriamente dita, ela é composta por duas chaves e um indutor, né? Além da fonte de entrada e além da nossa carga, ok? Então, esse é o nosso conversor base do tipo CA/CA, certo? Então, duas chaves e o elemento indutivo. Como que esse circuito aqui ele vai tender a funcionar então, né? Já comentei que as duas chaves elas vão trabalhar de forma complementar, ou seja, a gente poderia considerar que a gente tem duas etapas aqui dentro da nossa estrutura. Uma primeira etapa aonde a nossa chave 1 está fechada e a chave 2 está aberta, e uma segunda etapa aonde a chave 1 está aberta e a chave 2 está fechada, certo? O que acontece na etapa 1 com chave 1 fechada e chave 2 aberta? Acontece que a nossa fonte de tensão da entrada vai estar mandando energia para o nosso elemento indutivo, que vai estar carregando e vai mandar energia para a nossa resistência, para a nossa carga. Então, quando a chave 1 está fechada e a 2 está aberta, a gente desconsidera esse caminho aqui, né? Porque esse caminho ele vai estar aberto, então, obrigatoriamente, a corrente ela vai fluir da fonte, passar pelo elemento indutivo, fazendo com que ele carregue, e vai passar também pela nossa carga. Ok? Então, essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, quando esta chave 1 abre e a chave 2 fecha, obrigatoriamente a gente não vai mais ter a transposição de energia da entrada para a saída, né? Então não vai mais ter energia fluindo da fonte para a nossa carga, e o que vai acontecer é uma desmagnetização aqui do elemento indutivo, fazendo com que a gente tenha energia circulando do elemento indutivo para a resistência, onde chave 2 está fechada, ou seja, essa segunda malha, que é essa malha da direita, vai ter passagem de energia. Então vai ser basicamente esse o funcionamento geral aqui, tá? Então as duas etapas aqui descritas, né? Primeira etapa, chave 1 fechada. Ok. Então chave 1 fechada e chave 2 aberta, né? A gente vai ter a tensão da entrada aparecendo aqui na saída, né? E na segunda etapa, a chave
1 está aberta, a chave 2 está fechada. A gente vai ter a desmagnetização aqui do nosso elemento indutivo para a nossa carga. Beleza? Aqui, pessoas, eu vi agora que eu não sei o que eu fiz, mas está diferente do slide quando eu montei, mas tudo bem. Depois eu arrumo lá e conserto isso. Deixa eu até anotar aqui, porque senão depois eu vou esquecer. Qual slide que a gente está? No 6. Então tem que consertar o slide 6. Beleza. Aí, uma coisa que é importante, que eu não comentei com vocês ainda, mas também é importante da gente entender, no caso, isso não afeta necessariamente o funcionamento geral do circuito, é que quando a nossa fonte de tensão inverter a polaridade, que vai obrigatoriamente acontecer por ser um sistema do tipo CA, o circuito ele vai apresentar o mesmo comportamento, porém com o sentido da corrente invertido, certo? Então aqui o funcionamento geral é o mesmo, independente se a fonte está com positivo em cima e negativo embaixo, ou então com positivo embaixo e negativo em cima. Beleza? O funcionamento geral é sempre o mesmo, que vai mudar aqui para a gente, no fim das contas, é apenas o sentido da corrente. Se a nossa fonte ela está polarizada positivamente, o sentido da corrente, né, que vai passar pelo elemento indutivo vai ser da esquerda para a direita, e o sentido que vai passar pela carga é de cima para baixo. Se a nossa fonte aqui estiver polarizada invertido, negativamente, o sentido da corrente na carga vai ser de cima para baixo e no indutor vai ser da direita para a esquerda. Então, isso obviamente acontece porque a gente está falando de um sistema CA e a gente quer que isso aconteça porque a gente quer que a nossa saída também seja uma saída no formato obrigatoriamente CA. Né? Então, não faria sentido, né, ser um conversor CA se na saída não aparecesse uma tensão CA. Então, caso a nossa tensão, ou quando, melhor dizendo, né, quando a nossa tensão de entrada for alterada, o sistema ou a estrutura funciona do mesmo jeito, com essas duas etapas, mas com correntes invertidas, tá? Então, a gente não precisa considerar, tem 4 etapas, né? 2 etapas para a parte positiva do sinal e 2 etapas para a negativa. As 2 etapas se mantêm para ambas, o que vai mudar é só o sentido da corrente. Beleza? Então, para, digamos assim, facilitar a quantidade de etapas que a gente normalmente só considera essas 2 mesmo, e a gente tem a consideração do sentido. Tá certo? Para ficar mais visível aqui a questão do funcionamento, né? Aqui, chave 1 fechada, que seria a nossa primeira etapa, ok? Chave 1 fechada, chave 2 aberta. E aqui seria a nossa segunda etapa, chave 1 aberta e chave 2 fechada, né? Então, fiz aqui com as setinhas tudo, acho que fica melhor para ver, no fim das contas, espero que fique, né? Então, para a gente ver as 2 etapas. Como eu comentei aqui, neste ponto, né, da inversão, o que vai acontecer? O funcionamento é o mesmo, mas caso a gente tenha a inversão da polarização da entrada, o que vai mudar é o sentido da corrente, tá? Para ambas as etapas, certo? Não é só para a etapa 1 que muda. Para a etapa 2 também vou ter alteração aqui no sentido da corrente no fim das contas, certo? Então, para ambas as etapas a gente tem alteração no sentido da nossa corrente. Então, aqui a gente está inicialmente considerando que estaríamos analisando na parte do semiciclo positivo. Então, chave 1 fechada, corrente vai passar por ela, chave 2 aberta, eu não vou ter nenhum fluxo de corrente aqui por esse caminho, corrente vai passar pelo indutor, vai passar pela carga. Passando pelo indutor, vou ter um processo de carregamento, né, de armazenamento de energia aqui nele ou de magnetização. Né? Então, vou ter aqui uma parte de armazenamento de energia nesta etapa. Na próxima etapa, quando a chave 1 abre, chave 2 fecha, esse elemento indutivo começa a desmagnetizar sobre a nossa carga, fazendo com que ele vá perdendo
essa energia que foi armazenada na etapa 1, fazendo com que essa energia passe, obviamente, daí pela chave 2. Beleza? Então, esse é o processo base que a gente tem aqui, as nossas duas etapas de funcionamento. Ok? Quais que são, basicamente, os cuidados que a gente tem que ter aqui? Né? A gente está falando de duas chaves, né? Duas chaves ativas, dois elementos que a gente tem que chavear. A gente tem que tomar um cuidado de não ter o chaveamento ao mesmo tempo, né? Ou seja, deixar com que as duas chaves estejam fechadas ao mesmo tempo. A partir do momento que a gente fecha ambas as chaves, né, que a gente tem a chave 1 e a chave 2 fechadas ao mesmo tempo, o que vai acontecer é um curto-circuito. Ou seja, a gente vai acabar gerando algum tipo de avaria nos nossos componentes, no nosso equipamento, na nossa fonte, e isso, obviamente, é um ponto que a gente não quer. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um sistema de acionamento complementar, né? Eu não posso ter ali S1 e S2 fechadas ao mesmo tempo, isso causa curto-circuito, isso causa avaria ali nos nossos componentes, beleza? Então, esse momento onde ambas estão fechadas é o momento que a gente tenta evitar, que a gente deve evitar, porque isso causa avaria com toda certeza nos nossos componentes. Por outro lado, a gente tem a possibilidade também de fazer com que ambas as chaves estejam abertas, né? Então pode acontecer, né, óbvio, com o indutor carregado, de as duas chaves ficarem abertas. Ao momento que as duas chaves estão abertas, a gente chama ali de tempo morto, né? Isso nessa estrutura também é um problema. Por quê? Porque o elemento indutivo vai estar carregado, magnetizado, né? E ele não vai ter um caminho necessariamente para desmagnetizar, o que vai fazer com que a gente tenha ali uma elevação de tensão sobre as chaves. Então, acaba aparecendo uma tensão maior sobre as chaves. Então, quando as duas chaves estão abertas, se o indutor está carregado, né, como elas não vão ser chaves realmente ideais, eu vou ter condução e tudo mais, acaba que eu vou ter tensão ou posso ter uma tensão aumentada sobre essas chaves. Então, quanto maior é o tempo morto, mais tempo de alta tensão sobre as chaves eu tenho. Então, a gente tem que, digamos assim, ter o cuidado de não curto-circuitar as duas chaves para fazer com que, fazendo com que as duas estejam fechadas ao mesmo tempo. E a gente também tem que tomar o cuidado de não deixar o sistema em tempo morto para que ambas as chaves estejam abertas ao mesmo tempo. Isso também pode causar avaria na nossa estrutura, né? Devido ali a picos de tensão que a gente vai acabar tendo por causa do elemento indutivo. Ah, prezado, é só tirar o indutor e está resolvido. É bom se fosse assim, né? Não é tão simples, né? Na verdade, a gente não pode tirar o indutor, né? A gente obrigatoriamente precisa daquele elemento indutivo ali na estrutura para que ela funcione corretamente, né? A partir do momento que a gente tira o indutor, basicamente o sistema não funciona mais, né? Da forma que a gente quer. Então a gente não conseguiria gerar, né, a mesma onda na saída, ou seja, a onda senoidal na saída, com tensões diferentes, né? Então aquele elemento indutivo é obrigatório na estrutura para que a estrutura funcione. Tá? Então a gente tem que tomar o cuidado de, no chaveamento, fazer um processo que não tenha curto-circuito e tenha o menor tempo morto possível. Aí vocês podem até perguntar, né? Ah, mas fisicamente falando, né? É possível fazer isso? Né? Óbvio, a gente tem que lembrar que as chaves em si, elas vão ter um tempo de abertura, né? Um tempo de fechamento. Então, existe um período de tempo para que a chave realmente mude de estado, né? Para que o nosso elemento semicondutor mude de estado de saturado para corte, né? Então, existe esse tempo. Óbvio que a gente não consegue retirar esse tempo do sistema, né? E a gente tem que trabalhar com esse tempo em si. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tempo de alteração, né? Com esse tempo de mudança de estado. Beleza? Então, óbvio, não estou falando aqui que
a gente tem que fazer um sistema perfeito que não tenha nenhum atraso. Não tem como a gente fazer isso, né, com os elementos padrões. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que tomar o cuidado de fazer com que o nosso sistema ele tenha uma resposta dentro desses tempos, né, que o nosso controle tenha uma resposta dentro desses tempos e a gente consiga fazer com que esses tempos não atrapalhem, digamos assim, a nossa estrutura, que esses tempos não gerem problemas na nossa estrutura, tá? Óbvio, se a gente falar ali de um transistor, a gente vai ver que o tempo de abertura, o tempo de fechamento dele é muito baixo, né? Então esse tempo baixo não influencia ao ponto de que o sistema tenha realmente algum tipo de avaria no fim das contas. O que a gente tem que cuidar sempre é com o nosso controle em si, tomar cuidado com esse tempo. Então, considerar esse tempo no sistema de controle que a gente vai trabalhar. Beleza? Basicamente isso. Aí aqui só para, né, ficar visual também, né? Então, se a gente fechar as duas chaves ao mesmo tempo, a gente curta-circuita, né? Então, basicamente, a gente não quer isso. E se as duas chaves estão abertas ao mesmo tempo, com o indutor carregado, esse elemento indutivo vai forçar com que a gente tenha uma alta tensão nas chaves, tá? Ou seja, ele vai tentar descarregar essa energia, independente, né, pelas chaves, e a gente vai acabar tendo altas tensões aqui nas nossas chaves. Beleza? Então, são dois cuidados que a gente tem que acabar tomando quando a gente está trabalhando com esse tipo de conversor, tá? Então, não pode nem curto-circuitar e nem deixar por muito tempo em tempo morto. Quanto menor tempo a gente conseguir deixar em tempo morto, melhor, tá? E vocês também podem perguntar, por exemplo, mas se eu deixar pouco tempo em tempo morto e pouco tempo em curto, dá na mesma? Não, né? O pouco tempo em curto-circuito é muito pior, digamos assim, do que um pouco tempo em tempo morto. Então, a gente, obviamente, sabe que alguma dessas duas coisas vai acontecer, entre aspas, e o que sempre deve acontecer é o tempo morto, com uma pequena parcela, né? Ou seja, esse tempo morto aqui ele tem que ser o menor possível e o curto-circuito tem que ser zero, né? Então a gente sempre tende a ir para esse caso, porque se eu tiver ali alguns poucos nanosegundos de tempo morto, a princípio não é um problema para que as nossas chaves aguentem, não é um problema absurdo, não vai causar avaria na nossa estrutura. Alguns nanosegundos de curto-circuito pode causar avaria dentro da nossa estrutura, certo? Então o tempo morto ele não é um problema se for bem controlado, digamos assim, né? O curto-circuito ele não pode existir, né? Eu tenho que obrigatoriamente não ter curto-circuito dentro do sistema. Ok? Então, basicamente é isso. Aí tem como a gente retirar, né? A gente tem como reduzir ali o nosso tempo morto, né? A partir das configurações de chaveamento também, né? Óbvio, isso envolve o controle, né? Se a gente quiser trabalhar ali com duas chaves, mas a gente pode aumentar a quantidade de chaves, pode aumentar ali a quantidade de elementos dentro da nossa estrutura, né? E fazer com que a gente tenha uma redução no pico de tensão. A gente não tira o tempo morto em si, mas a gente reduz os picos gerados, né? Então a gente consegue melhorar a nossa resposta, né? Então a gente não retira totalmente o tempo morto, a gente não vai retirar esse tempo, mas a gente vai amenizar a influência dele nas chaves, né? Então dá para fazer isso com um circuito grampeador, né? Então se a gente coloca ali um circuito grampeador, a gente consegue melhorar essa estrutura, né? Obviamente que a desvantagem disso é que a gente vai ter menor rendimento, vai ter mais circuitos, vai ter mais dissipação de energia ali. Seria basicamente isso aqui, ó. Então, a gente poderia aumentar a estrutura, né? E colocar esses demais componentes aqui. Então, esses componentes, eles seriam componentes que ajudariam
a retirar as tensões de pico do nosso tempo morto. É bom a gente fazer isso aqui? Normalmente não, né? Porque a gente acaba tendo uma perda de energia, uma perda de eficácia bastante alta utilizando essa estrutura de grampeamento. Ok? Então não é o ideal a gente retirar tempo morto desta forma, tá? Dá para fazer, óbvio, funciona, mas a gente reduz bastante ali a eficiência energética, porque a gente está colocando ali basicamente mais 6 componentes na nossa estrutura, né? E todos vão acabar consumindo energia no fim das contas. Então, a gente pode trabalhar com esses grampeadores aqui para tentar amenizar as tensões máximas sobre as chaves, mas talvez não seja a melhor forma de a gente fazer isso, né? Justamente porque rendimento aqui acaba caindo por causa que eu vou ter dissipação nos demais elementos. Ok, então é uma forma, mas talvez não seja a melhor forma no fim das contas. Aí, das questões de chaveamento, né? Na verdade, a gente já está falando um pouco sobre o chaveamento, né? Quando a gente está falando aqui que a gente tem que tomar cuidado com o curto-circuito ou com o tempo morto, né? A gente já está falando sobre isso. Mas a gente pode ir um pouco além, né? Que no caso, o principal problema desses conversores vai ser o chaveamento, né? Então, o chaveamento é o principal problema que a gente tem aqui nesses shoppers, né? Ah, prezado, mas lá nos outros conversores, chaveamento não era um problema? Não necessariamente, né? Nos outros, o chaveamento era um problema muito menor, né? Óbvio, só o chaveamento causava ali tensões e correntes variantes, causava ou poderia causar ali, dependendo do circuito, algum tipo de ruído, coisas do gênero, né? Mas nada alarmante, por se assim dizer. Aqui nesses elementos, né? Acho que o principal problema é essa questão do chaveamento que pode causar uma resposta totalmente absurda, né? No fim das contas, e também pode causar uma possibilidade de problema muito grande, né? Ou seja, pode causar ali a avaria dos nossos componentes de uma forma bem, bem ruim, né? Óbvio, lá no retificador não tinha problema nenhum, a gente nem controlava as chaves, né? Então era o mais fácil que menos poderia gerar problema. No Buck Bust, também chavear errado não vai causar nenhuma avaria ali no nosso sistema. No inversor, podemos ter problemas em relação a esse chaveamento, mas a gente não tem tempo morto lá, né? A gente só tem a possibilidade de gerar curto. Óbvio, é um problema, né? Mas a gente não tem tempo morto lá. Então, é um problema a menos. E aqui, a gente pode tanto gerar curto, que vai explodir o nosso estrutura, ou gerar tempo morto, que dependendo da forma, também pode explodir a nossa estrutura. É basicamente o pior problema aqui é o chaveamento, no fim das contas, né? Então temos que sempre tomar muito cuidado, principalmente nesses shoppers aqui com o nosso chaveamento, beleza? Então temos que tomar esse cuidado, tá? Normalmente o shopper ele vai ser feito ali com os MOSFETs, né? Então não vai ser feito com bipolar, né? A gente normalmente faz utilização ali dos MOSFETs numa ligação que a gente chama de antiparalelo, né? Para que a gente tenha a condução elétrica nos dois sentidos, né? Lembram lá das características que eu comentei com vocês, né? Das definições lá no terceiro slide, né? Que o sistema ele era bidirecional, né? Então, para que a gente tenha essa bidirecionalidade, a gente liga ali os dois componentes em antiparalelo para que a gente possa ter essa bidirecionalidade.
certo? Então, como eu já comentei ali em questão do acionamento também, né? As nossas chaves, elas podem até ser rápidas, mas elas não são instantâneas, né? O que sempre vai gerar um pequeno atraso ali no nosso comando, certo? Então, esse também é um ponto importante que a gente tem que cuidar. Já tinha falado, mas reforçando aqui. A gente tem atraso. Chave ideal, ela é instantânea. A chave física, né, os nossos elementos, eles não são instantâneos. Até pensando ali numa diferença de um MOSFET para um bipolar, eu também tenho tempos diferentes de acionamento, né? Em tipos diferentes de elementos, em tipos diferentes de condutores, de chaves, a gente vai ter tempos diferentes de atraso. Eu posso ter mais tempo ou menos tempo de atraso no fim das contas. Então, sempre é importante que a gente saiba que tipo de componente que a gente está usando, saiba qual que é a estrutura temporal dele, né, de atraso em relação aos nossos comandos, para que a gente consiga incrementar ou colocar isso ali na nossa estrutura, no nosso projeto, para que a gente tenha uma resposta correta, não vou nem falar ideal, né? É correta do nosso sistema. Esse aqui é realmente o mais fácil da gente fazer besteira, vamos dizer assim, né? No fim das contas. Então é um cuidado bem importante a ser tomado, tá certo? Então temos aí o chaveamento como uma característica primordial de funcionamento dos nossos shoppers, beleza? E também lembrando, né, que eu estou falando de chaves, tipos, né, e de tempo e coisa, a gente vai ver a parte de componentes depois que a gente acabar os shoppers aqui, né? Então, lembrando que a gente ainda não viu a parte de componentes, né, e a gente vai ver isso posteriormente. Então, depois que a gente acabar aqui os shoppers, daí a gente vai entrar ali na parte de componentes propriamente dito e ver características dos componentes, acionamentos e tudo mais. Beleza? Então, acho que eu tinha comentado isso com vocês já, né? No começo do bimestre, mas só reforçando aí o detalhe e a informação. Tá ok? Então a gente fez a ordem inversa, né? Primeiro a gente estudou as estruturas para depois estudar os componentes. Tem problema, o importante é a gente aprender as coisas, né? Então aqui ainda falando do nosso chaveamento, né? Ali, no caso, o nosso tempo morto, né? Pode causar ali sobretensões sobre a chave, né? Então, devido ali à falta de caminho para a corrente circular, proveniente do indutor carregado, então também já tinha comentado isso com vocês, né? O problema desse tempo morto é justamente esse, né? Quando as duas chaves estão abertas, eu não tenho, ou o indutor não tem para onde circular aquela energia que foi armazenada nele. Então, obrigatoriamente, ele vai acabar fazendo com que eu tenha uma sobretensão sobre as chaves, ou seja, com que eu tenha ali uma possibilidade de avaria nas chaves. Então, não é só o curto que é um problema, mas também esse momento onde as duas chaves podem acabar estando abertas. Beleza? Daí, a premissa para aumentar o rendimento do circuito, né, sem dissipar energia com aqueles dois grampeadores que eu mostrei para vocês, né, e evitar ali uma possibilidade de curto-circuito com a fonte, e também evitar o tempo morto ali, como a gente viu anteriormente, é fazer uma separação nos acionamentos. Então seria, digamos assim, colocar mais chaves, né? A partir do momento que a gente trabalha ali com mais chaves, a gente consegue evitar curto, consegue evitar tempo morto, e a gente não precisa colocar esses grampeadores aqui, o que faz também com que a gente tenha uma melhor um melhor rendimento dentro da nossa estrutura, beleza? Então deixa eu mostrar aqui para vocês essa questão do acionamento, né, do nosso chaveamento. A gente pode representar ele de duas formas, né? Desta primeira forma aqui ou desta segunda forma. A primeira forma, com acionamento aqui,
com 2 MOSFETs, né, em antiparalelo, como eu coloquei aqui em cima para vocês, né? Então, essa representação gráfica aqui é do MOSFET, né, com um diodo aqui em paralelo com ele, e aqui a gente tem 2, né, um em antiparalelo com o outro, eu tenho apenas um acionamento. Então, tudo isso aqui é equivalente à nossa chave. Então, vamos voltar aqui na nossa imagem padrão, pegar padrão mesmo. Quando a gente vê essa chave aqui, essa chave 1 aqui, ela não é uma chave-chave, né? Ela é basicamente toda esta ligação aqui. Então, aquelas duas chaves que a gente tem lá são duas estruturas dessa, né? 2 MOSFETs com essa ligação em antiparalelo com os 2 diodos. Ok? Então, toda essa ligação que representa aquela nossa chave lá em cima, tá? Só para confirmar, pessoas, se eu estiver errado, mas vocês já viram MOSFET lá em Eletrônica Analógica 2, né? Só por desencargo de consciência. Sim? Ah, então beleza. Supostamente sim. Em teoria sim, é. Sim, mas faz tempo. Esqueci pouco, hahaha. Entendi. Boa. Temos aí várias respostas. Já fazem 84 anos. Faz um resumo. Tá. Não, eu faço, quando a gente for entrar ali na parte de componentes, eu começo do MOSFET daí. Beleza? Em vez da gente começar mais para frente, eu começo do MOSFET. Beleza? Aqui é só a única coisa que aqui a gente precisa, digamos assim, é a parte básica, é a parte de simbologia, né? E lembrar lá que o MOSFET, no fim das contas, ele também vai ter 3 pinos, né? Assim como um bipolar, né? Só que a nomenclatura é diferente, né? É drain, source e o gate. Né? Então a gente tem essa nomenclatura diferente, né? Lá no bipolar a gente tem os 3 pinos, né? Os 3 terminais, que são o nosso coletor, emissor e base, né? Que a gente chama de source, drain e gate. Né? Que tem essa diferença, óbvio, tem o funcionamento interno que também muda, mas só aqui como questão visual para vocês, né? Gate, source e drain. Ok? Em detalhamento a gente entra posteriormente no MOSFET então, tá? Mas como vocês conhecem, pelo menos aqui a representação gráfica já nesse momento está suficiente. Beleza? O que eu estava falando? Voltando aqui então. Então, essa formatação aqui com esses 2 MOSFETs e com esses 2 diodos, tendo aqui um único acionamento, ou seja, a gente tem os gates interligados em um único comando, é equivalente a gente ter uma única chave, certo? Então, desta forma aqui, a gente está trabalhando com uma chave só. Quando a gente trabalha com uma chave só, né, uma na parte da série e uma na parte do paralelo, essas duas chaves aqui, elas podem ter ali de sincronia e pode fazer com que eu tenha curto-circuito ou tempo morto, beleza? Então, trabalhar desta forma aqui pode causar essas duas coisas, daí a gente coloca aqueles 2 grampos ali, aqueles 2 grampeadores para tentar evitar ou tentar reduzir a influência do tempo morto em cima das chaves. Uma outra forma que a gente tem para tentar melhorar esse circuito é essa aqui, ó. Se vocês olharem bem, vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa, certo? A gente continua tendo 2 MOSFETs ligados em antiparalelo com os 2 diodos aqui, certo? A gente vê que os drain do MOSFET de cima está apontando para cima, o drain do MOSFET de baixo está apontando para baixo, o source está no mesmo lugar, né? A diferença é que em vez de a gente ter um único comando para o gate, a gente tem 2 comandos para o gate, né? O gate 1 e o gate 2. Isso aqui seria equivalente a gente ter essas duas chaves separadas, certo? A partir do momento que a gente coloca 2 comandos separados, obviamente que o nosso controle vai ficar mais complexo, né? A gente vai ter 2 sinais,
um sinal controlando a chave 1, um sinal controlando a chave 2. Mas a gente consegue fazer com que a gente tenha aqui um maior rendimento dessa forma, sem dissipação daqueles nossos grampeadores, então a gente não precisaria daqueles grampeadores, e vai evitar ali tanto curto quanto tempo morto. Então, desta forma, fazendo 2 comandos ao invés de um só, óbvio, a gente vai estar complicando mais o circuito, né? Mas a gente vai estar fazendo com que ele tenha um rendimento muito melhor no fim das contas. Beleza? Então, a ideia aqui é sempre tender a trabalhar nessa segunda estrutura, tá? Com essa chave aqui, com 2 comandos. Se a gente olhar para o circuito propriamente dito, vejam que o circuito não muda, beleza? Essa parte anterior ao equivalente aqui, não olhando para as chaves, tá? Olhando para os transistores. Não muda, né? É o mesmo circuito. A diferença é que em vez de a gente ter um único comando, a gente tem 2 comandos separados. Então não é o mesmo sinal que vai controlar as 2 chaves. São 2 sinais diferentes que controlam cada uma das nossas 2 chaves. Então, em vez de a gente trabalhar com uma chave só, a gente trabalha com essa forma aqui com 2 chaves. Então, nosso circuito, eu não coloquei a imagem aqui, troca. Achei que eu tinha colocado só do circuito, eu já coloquei aqui do chaveamento. Ficaria nesta forma aqui, ó. Então, a gente teria este formato aqui, ó, pessoal, de estrutura, tá? Eu já explico aqui os sentidos, tá? Só vejam inicialmente aqui a forma da estrutura, né? Então, em vez de ter uma única chave ali, a gente teria 2 chaves aqui em série com a fonte e 2 chaves em paralelo com a fonte, tá? No fim das contas, é o mesmo circuito de chaveamento. O que a gente está mudando são os controles, ok? Mudando a forma. Então, em vez de a gente trabalhar deste jeito aqui, a gente teria 2 chaves em cima, um S1 e um S2, e 2 chaves em paralelo, S3 e S4. Eles são para proteção, eles têm alguma especificação especial? Não. Né? A gente não tem nenhuma especificação especial para eles. Né? O que daria para falar como especial, digamos assim, seria que eles obrigatoriamente têm que ter uma tensão mínima que seja uma tensão igual à da chave, né? Ou seja, a tensão que vai ter sobre a chave tem que ser a tensão dele também, né? E questão de corrente, a mesma corrente que vai passar pela chave tem que ser a corrente que também pode passar por ele, né? Então, a gente não tem essa diferença, tá? Então, tensão e corrente é a mesma coisa. Questão de frequência também não, a gente não precisa se preocupar com isso, porque a frequência é a frequência de chaveamento, tá? Aquela questão lá da alta e baixa frequência está comentando, né, Nicolas, que estava aqui, isso, né? Essa parte aqui dos comandos de baixa e alta frequência. O diodo em si, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Porque aqui seria a frequência de chaveamento. Então, a frequência de chaveamento da nossa estrutura, ela está sempre atrelada à frequência de chaveamento da nossa chave propriamente dita, que vai ser o transistor, certo? Então, eu não preciso que o diodo seja um diodo Schottky, por exemplo, que responde em alta frequência, a não ser que a gente vá fazer um conversor para uma frequência alta, né? Normalmente a gente vai ter conversores de frequências mais baixas, né? Esse é o mais comum, digamos assim. Daí o nosso diodo pode ser um diodo comum também, né? Só um diodo de potência para aguentar tensões e correntes mais altas, né? Mas em relação à parte de frequência, ele pode ser normal, beleza? E a outra pergunta que você fez ali é realmente para proteção, né? Assim como o já comentou ali, seriam diodos, entre aspas, de roda livre, né? Então, podemos dizer como diodos de roda livre aqui, tá? Então, ele tá para proteção.
Tem tipo direito. Tudo depende. Mais ou menos. Que no fim das contas, né, os teus componentes eles têm que ter as especificações do projeto, por se assim dizer, né? Mas pensando em característica de chaveamento ali que você perguntou, no chaveamento quem tem que ter alta resposta à frequência é o transistor, propriamente dito. O diodo não precisa, né? Ali, se for para caso da frequência da estrutura, da frequência de conversão, aí é interessante que todos os componentes respondam a essa frequência, né? Seria mais ou menos essa ideia. Beleza? Não sei se ficou claro ou não. Se não ficou, pergunte de novo. Ou fale que não ficou, daí eu tento explicar. Mas você mandou um aham, então tá bom. Vou considerar que deu tudo certo. Então tá. Onde que a gente tava? Aqui, né? Então, a gente tem essas 4 chaves, no fim das contas, então, né? Essa seria a forma, digamos assim, mais padrão, ou até melhor para a gente montar essa nossa estrutura do shopper, né? Então, não montar com 2 chaves, mas sim montar com 4 chaves, né? Aonde aqui a gente também vai ter um acionamento meio conjunto, né? Vejam que a gente vai ter as mesmas 2 etapas, tá? Então eu tenho aqui uma imagem para a primeira etapa e outra para a segunda. No caso aqui, a primeira etapa é uma etapa relacionada ao semiciclo positivo, beleza? Então nesse caso aqui. E a segunda etapa está relacionada ao semiciclo negativo. Então, o que a gente tem? Dentro da primeira etapa dos semiciclos, ou melhor, dentro do semiciclo positivo, a gente vai ter as 2 etapas de chaveamento. A gente vai ter S1 fechado e S4 fechado. E a gente vai ter S1 aberto e S4 fechado. Tá? Vamos falar de todas aqui para ficar melhor. Tá? Quando o nosso semiciclo aqui está positivo, a gente vai ter S1 fechado, S2 aberto, S3 aberto e S4 fechado. Beleza? Então, essa vai ser a estrutura que a gente vai ter aqui inicialmente. Também no semiciclo positivo, a gente vai ter uma outra etapa onde S1, S2 e S3 vão estar fechados e S4 vai estar aberto. O que vai acontecer aqui? Pensando no semiciclo positivo. A corrente vai sair da fonte, vai passar pela chave 1 que está fechada, vai passar pelo diodo aqui, fazendo com que eu consiga bypassar esta chave 2, vai passar pelo indutor e vai passar pela carga. Por que a minha corrente não desce aqui, né? Porque quem está fechado aqui embaixo é a chave 4. A chave 3 está aberta e ele não vai ter um possível caminho para passar pela chave que está aberta ou pelo diodo que está aqui, entre aspas, protegendo essa minha passagem. Ok? Então eu posso deixar essa chave 4 aqui fechada durante todo o período. Então eu não preciso me preocupar com curto-circuito, porque esta outra chave de cima, a chave 3, está protegendo. E eu também não preciso me preocupar com o tempo morto, porque quando a gente abrir a chave 1 aqui, essa chave 4 ela já vai estar fechada, fazendo com que o elemento indutivo aqui mande uma energia pela chave 4, passe pelo diodo aqui, que está em paralelo com a chave 3 e retorne para cá. Então, fazendo dessa forma, trabalhando com as 4 chaves, vejam que essa chave 4 aqui, ela está fechada durante todo o semiciclo positivo. E a gente só precisa chavear a chave 1, só precisa fechar e abrir a primeira chave.
Então aqui a gente não tem risco de ter curto-circuito e não tem risco de ter tempo morto, né? Obviamente que nas mudanças desse semiciclo, a gente continua tendo esse problema, ou podendo ter esse problema de curto-circuito e de tempo morto. Só que ao invés de a gente ter esse problema em todos os chaveamentos, a gente reduz isso para apenas alguns pontos específicos do chaveamento. Ok? Então não é que a gente tira 100% de possibilidade de erro, mas a gente diminui aqui em muito os problemas de chaveamento que poderiam acontecer, tá? Então a gente tem uma primeira e uma segunda etapa para a parte do semiciclo positivo aqui, certo? Então vejam que quando a chave 1 está fechada eu tenho um caminho, quando a chave 1 está aberta eu tenho outro caminho. Sempre a chave 4 vai estar fechada e sempre a chave 3 vai estar aberta, assim como a chave 2, né? Então, nesse semiciclo positivo, chave 2 e 3 sempre abertas, chave 4 sempre fechada, e a chave 1 vai ficar realmente chaveando, abrindo e fechando, tá? Para o semiciclo negativo, vai ser algo parecido. Chave 1 vai estar sempre aberta, assim como a chave 4 vai estar sempre aberta. Chave 3 vai estar sempre fechada, e a chave 2 ela vai abrir e fechar, ok? Então, nessa parte aqui do semiciclo negativo, quando a chave 2 estiver fechada, o que vai acontecer? A minha corrente ela vai descer, né? Passar pela nossa resistência, passar pelo indutor, passar pela chave 2 e passar pelo diodo que está em paralelo aqui com a nossa chave 1. Porque agora o caminho da corrente é para baixo, né? Ele sobe pelo nosso resistor. Então a gente não tem esse caminho da corrente mais, que era o mesmo caminho aqui da primeira etapa. Então agora a gente tem um outro caminho. Por que, que a corrente não sobe aqui por esse braço de chaves? Porque a chave 4 vai estar aberta e ele vai encontrar esse diodo polarizado inversamente. Então eu não vou ter como fazer com que essa corrente suba. Beleza? Então a corrente não vai subir aqui. Quando a gente abrir a chave 2, o que vai acontecer? Eu não vou ter circulação de corrente da fonte para nossa carga e o nosso indutor aqui, ele vai mandar energia pela chave 3, vai passar pelo diodo em paralelo da chave 4 e vai ter essa característica aqui de desenergização pela nossa carga, pela nossa resistência. Então, fazendo isso, sempre com a chave 3 fechada, o que acontece? E chaveando só a 2 aqui, a gente elimina a possibilidade de curto-circuito. Então, para todo esse ciclo, semiciclo negativo, não vai acontecer curto-circuito e a gente elimina totalmente o nosso tempo morto também. Óbvio, fica mais complicado, né? Porque a gente tem várias etapas e vários caminhos diferentes para a nossa corrente, além de a gente ter aqui vários comandos, né? No fim das contas, a gente tem 4 comandos, óbvio, tem como fazer um controle relativamente simples para eles, né? Mas seria uma complicação do nosso controle no fim das contas, tá? Além de a gente ter mais componentes, né? Isso, mais componentes entre aspas, né? Aqui a gente tá vendo mais componentes, é o que eu mostrei aqui para vocês, né? Mais componentes entre aspas, no fim das contas, né? Do funcionamento. Mas o funcionamento ele tende a ser um pouco diferente aqui, no fim das contas. Beleza? Daí, só para ficar mais visível aqui, o funcionamento geral, esse VE aqui é a nossa tensão de entrada, tá, pessoal? O VAB é esta tensão aqui sobre essas nossas chaves que estão em paralelo com a fonte. Então, o A está aqui em cima e o B está aqui. Beleza? Que é equivalente à tensão somada aqui das duas chaves, né? E a gente tem aqui os chaveamentos da chave 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, vejam que a chave 4 ela está ligada durante todo o semiciclo positivo
E a chave 1 aqui, ela está ligada, desligada, ligada, desligada, ligada, desligada. Né? Óbvio, depende da frequência que a gente está fazendo. Pode ter mais tempo ligado ou desligado, mas a gente não precisa mexer na chave 4 durante todo o semiciclo positivo. A gente só vai desligar, ou seja, abrir a chave 4 quando eu começar o semiciclo negativo e vou automaticamente aqui fechar a chave 3. Daí quando a chave 3 está fechada, aqui a gente tem o chaveamento da chave 2. Chave 2 fechada, aberta, fechada, aberta, fechada, aberta, fazendo com que a tensão ali sobre ela seja basicamente esta daqui. Tá? Então a gente tem este chaveamento aqui acontecendo. É um pouco mais complicado a ideia de funcionamento mas isso melhora bastante a nossa resposta no fim das contas. E aqui para ficar mais visual também para a gente, né? Como que esse chaveamento acontece. Vejam que a chave 4 está fechada durante todo o semiciclo positivo, chave 3 está fechada sobre todo o semiciclo negativo. Chave 4 no negativo está aberta, a chave 3 no positivo está fechada. Então, elas continuam aqui trabalhando complementarmente, né? Mas de uma forma um pouquinho diferente no fim das contas. Beleza? Até aí tranquilo, pessoas? De boas aqui? Com essa forma aqui de representação das correntes dos circuitos ficar melhor de entender, só por desencargo que para ficar mais fácil, fica melhor de entender aqui essas imagens com essas correntes aqui neste formato. O que vocês acham? Me deem uma ajuda. Fica top. Então, tá bom. Boa. Tá bom. Top. Beleza. Então, dá mais trabalho, mas se fica melhor, é bom. Isso que importa. Então, bacana. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês algumas simulações, né? Para vocês verem aqui questão de resposta, tá? No caso aqui, é a estrutura base, né? Simulada. Eu tenho aqui em azul o VI, ok? E em verde aqui, a tensão de PWM, ok? Então, a simulação aqui mostrando basicamente onde que as chaves estariam abertas, né? Então, seriam esses pontos aqui, tá? Então, uma tensão só, né? Para ficar mais fácil de a gente enxergar o que está acontecendo, né? Em vez de ser todas as tensões aqui, uma só, beleza? Então, é basicamente onde está sendo feito o acionamento e onde não está, beleza? Quase que um sinal quadrado aqui, tá? Então, só para a gente ver essa resposta aqui, né? Aquele VPWM seria basicamente essa resposta, tá? O nosso VAB aqui no fim das contas. Então, a gente vê quando que tá chave aberta e quando tá chave fechada, beleza? Aqui no caso da simulação, a frequência de chaveamento está em 1K, ok? Essa frequência em 1K, o que a gente consegue ver aqui, né? Primeira coisa, aqui na segunda linha a gente tem a corrente do indutor. A gente consegue ver essa corrente aqui do indutor bem triangular e bem torta, né? No fim das contas. A primeira coisa que a gente nota aqui é que com essa frequência de chaveamento relativamente baixa, a gente tem uma corrente aqui que está bem torta no fim das contas, fazendo com que a nossa tensão de saída aqui, ó, também fique meio deformada, certo? Para vocês se situarem, a nossa tensão de entrada aqui, ela é uma tensão com frequência de 60 Hz, beleza? E ela tem 310 volts de amplitude. Então, a amplitude dela está em 310 volts e ela está com uma frequência de 60 Hz. Aqui na saída, com essa frequência de amostragem, ou com essa frequência de chaveamento, melhor dizendo, o que a gente tem? A gente tem uma tensão aqui que também tem 60 Hz, mas que tem uma amplitude de 200 volts. Beleza? Então vejam que essa
frequência de chaveamento aqui faz com que o nosso sinal saia bem torto no fim das contas, né? Então, não sei se está bom aí para enxergar ou não, mas eu acho que vocês conseguem ver que a nossa tensão de saída ela não é perfeitamente senoidal, né? Parece que ela tem um ruidinho aqui, alguma coisa que faz com que ela fique meio torta no fim das contas. E a corrente acho que está bem visível que ela está bem torta também, né? Mas é importante a gente ver que obrigatoriamente eu vou ter essa característica de corrente, tá? Porque a gente está fazendo chaveamento. Vejam que quando a corrente está caindo aqui, é o momento onde a gente está nessa etapa, né? Nesta segunda etapa, ou seja, fazendo com que o indutor ele descarregue. Então, toda vez que a corrente está caindo aqui, quer dizer que o nosso indutor está descarregando. A gente está fazendo com que a tensão sobre a chave ele seja zero. Toda vez que o nosso elemento indutivo está carregando, que a gente está fazendo acionamento aqui, fazendo com que eu tenha tensão saindo da nossa entrada e indo lá para a saída, nossa corrente ela vai aumentar. Então esse processo aqui sempre vai acontecer, tá? Sempre vai ter essa resposta triangular na nossa corrente por causa do chaveamento. Ah, prezada, tem como fazer com que a corrente não seja triangular? Não, né? Infelizmente a gente sempre vai ter ali algo nesse sentido, né? Por causa do chaveamento. A partir do momento que a gente vai chavear, obrigatoriamente vai acabar acontecendo esse tipo de resposta. Beleza? Por que não utilizamos um trafo ao invés desse chopper? Então, Nicolas, vamos lá. Por que a gente não utiliza apenas um trafo, né? Porque no fim das contas, a gente utilizar só o trafo não vai dar a possibilidade de a gente alterar a forma de onda e não vai dar a possibilidade de a gente alterar a frequência. Então, com o trafo, a gente consegue única e exclusivamente fazer uma alteração na nossa amplitude, né? Que pode ser uma das nossas saídas, uma das nossas possibilidades, certo? A gente pode querer trabalhar só com essa característica de amplitude, né? Mas a gente pode querer também mudar a forma e também mudar a frequência, beleza? Outro ponto do trafo em função do chopper. O nosso trafo ele é fixo, certo? Então eu vou ter lá um trafo que tem 1 para N, né? Então ele vai amplificar ou vai diminuir aquela característica, aquela quantidade. Aqui num elemento conversor, a gente consegue controlar essa nossa relação. Então eu posso fazer com a mesma estrutura uma amplitude diferente. Então, por exemplo, um dimmer. Vamos pegar um dimmer de iluminação. Eu quero ter vários valores diferentes de iluminação, certo? Eu quero conseguir dimmerizar, por exemplo, de 0 a 100%. Se eu colocar um trafo lá, eu vou conseguir ligar o sistema, né, colocar um percentual fixo e colocar 100%. Então a gente vai ter essa possibilidade, 0, 50 e 100, por exemplo. Se eu ponho um conversor, eu posso, a partir do nosso controle, fazer toda uma excursão em todas as amplitudes possíveis. Então a gente consegue controlar. Ah, eu tenho uma tensão de entrada de 110, beleza, eu quero 90. Eu vou lá e ajusto o meu controle, eu vou gerar 90. Ah, agora eu quero 70. Eu vou lá, ajusto e tenho 70. Ah, agora eu quero 50. Eu vou lá, ajusto e tenho 50. Por um ajuste. Se eu quero fazer isso com trafo, eu tenho que trocar o trafo, basicamente. Eu tenho que, eu quero 90, beleza, vou pôr esse trafo. Ah, não é isso que eu quero. Vou tirar aquele trafo e vou pôr outro. Ah, não é isso que eu quero, vou tirar esse trafo e vou pôr outro. Entendeu? Então tem essa questão. Óbvio, daí você pode até falar, mas eu quero uma tensão fixa sempre. Né? Se eu quero uma tensão fixa sempre, ok, é muito mais fácil a gente ir pelo trafo. Se a gente quer ter essa possibilidade de controle, aí a gente vai pelo conversor. Beleza? Eu manipulo esses valores através do indutor? Não necessariamente. A gente vai controlar isso pelo chaveamento mesmo, pelo nosso controle, pelo nosso sistema de controle.
Lembra do bust ou do buck? A gente não necessariamente precisava alterar os componentes passivos para alterar o ganho, certo? A gente fazia um manuseio no nosso D. A partir do manuseio do D, que a gente fazia a alteração de tensões da saída, né? Então, aqui a gente também tem essas possibilidades. Óbvio, né? A alteração dos elementos passivos também é importante, mas não é só eles que controlam. Entendi tudo. Boa. Beleza? Então, óbvio, surge essas perguntas, né? Tipo, putz, é muito mais fácil fazer tal coisa. Mas será que é o ideal? E um outro ponto também para aproveitar que entramos nessa questão, né? Se a gente precisa fazer elevação de tensão, por exemplo, né? Eu tenho 110 e quero aumentar para 500 volts. Aí a gente vai precisar usar o trafo, obrigatoriamente, né? Então, para fazer elevação, a gente precisa do trafo, só que daí a gente também consegue controlar algumas coisas, né? Mas a gente precisaria do trafo. Para fazer diminuição, eu não necessariamente preciso dele. Beleza? Mas por quê? Por causa dessa característica de controle. Não quero controlar, beleza, bacana, não uso um conversor, uso um trafo propriamente dito. Aquele teu comentário anterior, tudo depende do projeto. Mas vai depender da tua necessidade final, no fim das contas. Precisa controlar a amplitude, precisa controlar a frequência, precisa controlar a forma? Shopper. Eu quero ter a mesma frequência, a mesma forma e quero reduzir ou aumentar a amplitude num valor fixo. Trafo. Alegria. Beleza? Tomem água. Sempre bom. Meu café acabou já. Então vamos de água. Ok? Aí aqui, pessoas, a gente tem a segunda simulação. Aqui a segunda simulação, eu tenho uma frequência de chaveamento de 200K, certo? Tá. Amplitude da tensão de entrada é a mesma, ok? Mesma amplitude, só que aqui a gente não vai enxergar o VPWM, né? Porque é esse sinal em azul aqui, que ele está chaveando em 20K, né? No caso aqui, o VPWM estava em verde e a nossa tensão de entrada estava em azul. Aqui nessa segunda simulação, a tensão de entrada está em vermelho, que vocês não vão enxergar, mas estaria sobre esse contorno do VPWM e o VPWM aqui está em azul. Então vocês podem olhar e falar, nossa, mas é isso aqui? Porque como o sinal está chaveando muito rápido, parece que é um sinal contínuo desta forma, tá? Mas isso que é o chaveamento que a gente não enxerga como a gente estava enxergando aqui na primeira etapa, beleza? O sinal de entrada continua tendo 310 volts de amplitude e continua tendo 60 Hz de frequência. Esse 20K é frequência de chaveamento. Esse 1K é frequência de chaveamento, tá? O sinal de entrada é igual, 310 com 60 Hz. O que a gente enxerga aqui na segunda linha? A segunda linha continua sendo a corrente do indutor, ou seja, a corrente da nossa carga também, né? Vejam que aqui a gente consegue enxergar uma onda senoidal de uma forma bem mais simples, só que a gente está vendo uma onda senoidal, digamos assim, bem ruidosa, né? Justamente por causa do chaveamento. A corrente ela continua subindo e descendo, subindo e descendo. Então a gente vai obrigatoriamente ter um ΔI ali acontecendo no nosso sistema, certo? Então, obrigatoriamente eu continuo tendo aqui um ΔI, certo? Daí o ΔI a gente pode controlar a partir do indutor, né? Ter amplitudes maiores ou menores, e a gente também consegue melhorar isso colocando mais alguns componentes ali na nossa saída, tá? Mas basicamente o que a gente precisa entender por enquanto é que essa tendência senoidal ela vai ficar mais forte, digamos assim, né? A gente consegue visualizar melhor a tensão, a forma senoidal da nossa onda, e a gente vai ter uma amplitude para essa onda. Mas percebam que essa amplitude ela aumenta conforme a tensão de entrada, certo? Vejam que nessa
parte aqui, que é justamente onde a gente está tendo a inversão da polarização positiva para a polarização negativa, a gente tem uma amplitude menor e conforme a tensão vai ficando maior, a nossa amplitude é maior, certo? Ou seja, a nossa variação, nosso delta I aumenta. Justamente porque mais tensão, né, a gente vai ter, teoricamente, mais corrente passando por ali, o que faz com que a variação da corrente também aumente. Menos tensão vai fazer com que eu tenha menos variação de corrente. Então, essa variação ela vai aumentando e diminuindo ao longo do tempo. Tá? Então, ela é uma variação, ela é uma variação não constante, ok? Aqui, talvez a gente não consiga enxergar bem isso, né? Talvez olhando para esse ponto aqui, ó, para esse triângulo, olhando para esse aqui, talvez a gente consiga mais ou menos perceber que existe uma diferença aqui na amplitude, né? Mas fica um pouco mais complicado de enxergar. Opa! Aqui eu acho que fica bem mais fácil da gente enxergar essa diferença de amplitude no fim das contas. Ok? E aqui, por último, mas não menos importante, a gente tem o nosso VO. Vejam que o nosso VO, ele acaba tendo uma forma senoidal muito melhor, ou seja, ela aparentemente tem uma resposta mais lisinha, né? Ó, aqui é com K, aqui é com 20K. Então vejam que a gente tem ali uma diferença na forma senoidal, certo? A gente consegue fazer com que o nosso sinal seja mais senoidal, digamos assim, né? A gente consegue aperfeiçoar a nossa onda, fazer um ajuste fino aqui na onda. E outra coisa que a gente também vai conseguir ver aqui no fim das contas é que, ó, a amplitude da nossa forma senoidal ou do nosso conversor com 1K era de 200 volts. Aqui com 20K de chaveamento, a gente diminui isso para 150. A gente também tem essa capacidade de gerar algum tipo de controle, né? Até também respondendo ali a tua pergunta, Nicolas, de forma mais visual, digamos assim, né? A gente consegue gerar algum nível de controle aqui com essa frequência de chaveamento. Ou seja, com o chaveamento em si, a gente consegue controlar o nosso sistema. Essa é a ideia, né? Para isso que a gente usa o shopper e não necessariamente usa alguma outra forma de trabalho. Beleza? Então, óbvio que uma frequência de chaveamento maior vai fazer com que eu tenha uma onda melhor, mais próxima da entrada, mas também vai fazer com que eu tenha controles de amplitude diferente. Ok? Então, eu quero uma tensão mais alta. Talvez você vá precisar de uma frequência mais baixa e você vai ter uma pequena deformação aqui na tua onda. Quero uma amplitude mais baixa, dá para chavear isso aqui com uma frequência mais alta, você vai ter uma resposta melhor, né? É uma forma de onda melhor, digamos assim, e com uma amplitude mais baixa. Né? Eu quero aumentar a amplitude. Aí a gente vai usar um chopper isolado com um trafo para gerar esse aumento de tensão. Ok? Beleza. Aqui, nesse caso, né, que eu estou mostrando para vocês por enquanto, esses circuitos, eles são circuitos diretos, né? Então, esse formato aqui com esse circuito base é o formato direto de conversão, onde a gente vai transformar CA para CA diretamente. E a gente também tem uma outra forma de fazer essa transformação, né? Que é o que a gente chama de conversor indireto, que é a gente pegar a nossa fonte CA, passar ela por um retificador, ou seja, a gente vai transformar ela para uma fonte do tipo CC, e depois vai passar ela por um inversor com um filtro LC na saída. Aí a gente vai transformar ela novamente para uma fonte ou para uma resposta CA. Então essa é uma outra forma da gente executar essa nossa conversão, ok? Obviamente que, né,
aí talvez o sistema ele se torne, digamos assim, um pouco mais complexo, um pouco maior, porque a gente não vai estar fazendo um conversor, né? A gente vai estar fazendo dois conversores. A gente vai estar fazendo um conversor CA-CC e depois um outro conversor CC-CA. Então a gente está paralelizando aqui o retificador com o inversor. É errado fazer isso? Não necessariamente, né? Então a gente não não é obrigado a fazer o conversor direto, assim como a gente não é obrigado a fazer o conversor indireto. A gente tem possibilidades ali para que a gente possa trabalhar. Então, daria, caso a gente quisesse, fazer aqui um conversor CA-CA indireto. Pega o CA, transforma para CC, pega o CC, transforma para CA. Isso é indiretamente. O direto é sempre quando eu pego de CA para CA ou de CC para CC. Isso é um conversor direto, tá? Na verdade, a gente até pode fazer o conversor CC-CC de forma indireta também, né? A gente pega o CC, passa por um inversor e depois a resposta desse inversor passa para um retificador. Então a gente também pode fazer um conversor CC-CC de forma indireta, né? Quando a gente estava vendo os conversores CC-CC, eu acabei não comentando porque a gente ainda não tinha visto o inversor, né? A gente só tinha visto o retificador. Então, como agora a gente já viu o inversor, a gente também pode fazer esse processo, né? Pegar um CC, transformar para CA, para depois transformar para CC. Então, são os conversores indiretos que a gente tem também, são possibilidades. E aqui eu peguei um exemplo de um circuito indireto, né? Então, a gente tem aqui o nosso retificador, esse retificador, né, passando aqui pelo nosso filtro capacitivo, depois vem para um inversor, e esse inversor com esse filtro LC aqui, na nossa saída, daí a gente pode analisar essa resposta. Tem alguma vantagem ou aplicação fazer de forma indireta? Então, a gente pode fazer de forma indireta para algumas aplicações, dependendo da nossa estrutura elétrica, digamos assim, né? Algumas aplicações industriais, elas acabam fazendo por forma indireta para que a gente tenha... Pior que eu estou um pouco, Thiago, mas... Ok. Voltando, desculpa, Alex. Tem algumas aplicações industriais que acabam utilizando essa forma indireta porque eles conseguem fazer formas de segurança, né? Então você consegue fazer alguns bypass ali que caso uma parte do sistema caia, você tem alguns elementos que conseguem segurar. Então, tipo, pense assim, você pega... O menino tá de caps lock, você tá gritando? Desculpa se eu estou falando muito alto. O que eu estava falando? Tá. Então você pega, por exemplo, uma estrutura desse formato, conversor indireto, ok? E você está usando esse conversor indireto para fazer uma estabilização de tensão. Então você está pegando a tensão da tua rede, passando por um retificador, passando por um inversor para depois ir para o teu equipamento. Beleza? Então você pegou a tensão da rede, passou pelos dois elementos e foi para o equipamento. Caiu a rede. Beleza? Você vai ter um banco de capacitor, né, ou você vai ter um no break ou algo assim, que vai subir e ele vai passar pelo inversor apenas. Então, caso caia a rede, a tua estrutura continua funcionando, só que daí só desliga a parte do retificador. Então, entra alguém no meio ali, gerando energia para o inversor, para ele fazer a parte de estabilização do equipamento. Ok? Então, você não precisa, ou melhor, né? Você não vai perder o funcionamento do equipamento, mesmo que você tenha essa caída de tensão da rede. Então, essa é uma forma de você fazer essa estrutura indireta, ou essa seria uma das vantagens, um dos motivos de você fazer uma estrutura indireta. Se você pega
uma estrutura direta, né, CA, e cai alguma coisa, ou cai a tua rede, o elemento ele tem que entrar tipo posteriormente. Então, se você está fazendo uma estabilização, usando um inversor, usando alguma coisa, ele vai entrar para frente e você perde essa estabilização. Então, quando você faz essa estrutura, você consegue colocar meios de segurança, digamos assim, para fazer com que todo o teu funcionamento ele seja correto ao longo das tuas etapas. Beleza? Seria mais ou menos isso. Não sei se fez sentido ou não, Alex. Beleza? Show. E desculpem se eu estava gritando, pessoal. Acho que eu me empolguei. Perdão. Então tá. Você não estava gritando. Fazer assim, pronto. Às vezes eu me empolgo. Tá. Beleza. Então, vai. Seria mais ou menos isso aí. Essa parte de fazer indiretamente. Aí aqui temos também algumas simulações, né? No caso, a gente tem o VI aqui em vermelho na primeira linha. A gente tem a tensão Vret aqui, que é essa tensão sobre o capacitor, em azul, ok? Então, essa tensão VI vermelha aqui é a tensão sobre a entrada, essa Vret é a tensão retificada sobre o capacitor em azul aqui na primeira linha, e o nosso VO é essa tensão sobre esta nossa carga, né? Que no caso aqui é o resistor em paralelo com o nosso capacitor, tá? Então aqui na imagem de cima não está aparecendo o resistor, não está aparecendo a nossa carga, mas ela está aqui embaixo. Então o VO é a nossa tensão de saída propriamente dita. Então aqui a simulação ela é igual para os três casos, né? O que muda é a nossa capacitância, a capacitância deste elemento aqui, né? Então, pegando aqui uma capacitância de 1 micro, a gente vai ter essa forma de onda sobre a capacitância, né? Ou seja, essa resposta de tensão sobre ela, e o nosso VO vai ser isso aqui, ó. Vejam que a gente tem uma onda senoidal que tem aqui alguns erros, digamos assim, né? Algumas deformações aparecendo aqui, justamente quando a gente tem uma perda maior de tensão sobre o elemento capacitivo. Então percebam que essas deformações acabam acontecendo quando a energia do capacitor está praticamente se esgotando, se acabando, né? Então, se a gente tem essa queda aqui de energia, o que acaba acontecendo é uma deformação na nossa resposta VO. Pegando aqui como exemplo um capacitor de 100 nano, a gente vai ver uma piora, né, nessa resposta da nossa tensão de saída. Então a gente acaba tendo uma deformação ainda maior, né? E outra coisa que a gente consegue ver aqui também é que a gente tem uma variação da tensão maior, né? Então aqui a gente acaba vendo menos essa variação de tensão sobre a onda, e aqui a gente acaba vendo um pouco mais essa variação de tensão sobre a nossa onda. Beleza? E vejam também que o formato da onda ele acaba sendo um pouco descaracterizado, né? Então a gente tem uma descaracterização um pouco maior. Se a gente forçar um pouco a amizade aqui, a gente vê uma senoide, né? Mas ela é uma senoide, uma reta, senoide, reta, né? Que por mais que eu tenha essas deformidades, elas ainda parecem menores do que essas deformidades que eu tenho aqui na segunda onda, ok? E aqui também, né? A gente consegue ver uma variação de tensão sobre o nosso capacitor muito maior do que a variação de tensão que a gente tinha anteriormente. E por último aqui, mas não menos importante, né? A gente tem com um capacitor de 100 micro, né?
capacitor bem maior. Aqui a gente vai ver que a resposta do VRET, ela é uma resposta bem mais ideal, bem mais linearizada, né? Isso faz com que a gente tenha uma resposta senoidal aqui bem melhor, né? Ou seja realmente parecida com uma senoide. No caso, a gente consegue ver aqui alguns picos, algumas deformidades, no fim das contas, né? Que seriam basicamente por causa do nosso chaveamento, né? Então isso também acaba acontecendo aqui, né? Não é uma onda senoidal perfeita, mas a gente tem aqui uma senoide bem melhor do que as senoides anteriores, né? Então a gente tem uma resposta aqui bem mais próxima da ideal quando a gente tem um capacitor maior, tá? Então aqui é óbvio, né? Algo que vocês já sabem, né? Quando a gente aumenta esse capacitor aqui, a gente tem uma tendência a gerar uma onda nesse retificador que seja mais linear ou mais próxima de uma estabilidade. Quanto mais próxima da estabilidade, essa onda aqui que sai do retificador, melhor o nosso inversor vai funcionar, fazendo com que a nossa onda na saída tenda a ser melhor. Então, quanto mais linear for essa nossa resposta aqui, melhor vai ser a nossa onda de saída. Beleza? Então, nesse caso, quando a gente faz um conversor indireto, a gente tem que tomar um cuidado, digamos assim, maior, né? Por quê? Não é só um conversor que a gente tem que fazer bem feito, são dois conversores que a gente tem que fazer bem feito, né? A diferença de resposta do primeiro afeta o segundo. Então, se a resposta no primeiro não for boa, obviamente que a resposta no segundo também não vai ser boa, né? Vai fazer com que eu tenha uma diminuição na qualidade da nossa resposta. Beleza? Então, tem esse detalhe também, né? Então, eu tenho que ter ali uma qualidade maior nos dois elementos conversores para que a gente consiga ter uma resposta final próxima da ideal, porque senão o nosso sistema aqui ele vai ficar longe do que a gente gostaria de ter. Funciona? Óbvio que funciona, né? Podemos aqui fazer esses conversores indiretos. Estou até mostrei a simulação aqui para vocês verem que funciona, né? Que é possível fazer, mas a gente tem ali possíveis problemas, né? Fazendo esse acoplamento. E a gente tem que lembrar de todos os conversores em si para que a gente possa fazer esses ajustes e a nossa resposta, o nosso sinal de saída aqui seja próximo do ideal que a gente gostaria de ter. Beleza? Olha só, acabou já. Dúvidas, perguntas, questionamentos, meus queridos? Mais uma vez, desculpem que eu estava gritando. Dúvidas, perguntas, questionamentos. Vamos lá. Sem dúvidas, boa. Já tirou durante a aula, né, Nicolas? Aí sim. Acho que quase só é você e o Thiago que perguntam coisa, né? Praticamente só, acho. Alex às vezes também pergunta uma coisa ou outra, mas os vencedores aí os vencedores do Tira Dúvidas é o Nicolas e o Thiago. Os Thiagos. Lembro ter visto um pouco disso. Pode ser. Eu não lembro se realmente estava lá na parte da analógica 2, Lucas, mas com toda certeza a parte de retificadores estava. Essa parte de inversores e de shopper e tudo mais, que eu lembre não era para estar lá na ementa, mas tudo bem, né? Vocês viram melhor ainda. Essa é a melhor parte. Lembrar é difícil, isso é fato. A gente não usa as coisas, nós esquece. Isso é complexo. Não que seja uma competição, não, de forma nenhuma. Não é uma competição, Nicolas, é só aquele ponto extra no coração do professor que pode sempre ajudar, né?
retificadores estavam em analógica 2, né? Retificadores, sim. É porque acho que é a aplicação mais padrão de diodo, né? Então, eu acho que não tem muito como falar de diodo sem falar de retificador, no fim das contas. Não, que nada, Nicolas, não é. Tem que perguntar mesmo. Se não entendeu, pergunta. Lembre-se, eu não lembro se eu falei para a turma de vocês ou não, mas lembre-se, a única pergunta idiota é aquela que não é feita. Lembre-se disso. Fiquem com essa. Sim, sim, vocês projetaram a fonte, né? Fonte linear lá em analógica 2, né? E agora vocês projetaram a fonte chaveada em potência. Olha só, que alegria. Inversor eu não vi antes. Inversor é aqui mesmo. Eu acho que o que vocês viram lá, talvez tenha sido só retificador, né? E daí acaba meio que tendo essa vaga lembrança. Ponte H também é uma aplicação bem padrão lá de analógica 2, né? Para fazer o controle. E daí, no fim das contas, justamente pode ser isso, né? Que vocês estejam pensando, tipo, porque o inversor, ele é, entre aspas, uma ponte H, né? Então, se você pegar um retificador e pegar uma ponte H, você consegue fazer aqui esse funcionamento. Então, vocês estudaram ponte H lá, mas ponte H não é necessariamente um inversor, né? São características extremamente parecidas, mas não é a mesma aplicação, não é a mesma nomenclatura. Então, acho que por isso que vocês olham e falam, putz, mas eu já vi retificador, eu já vi inversor. Porque vocês viram lá, é ponto H, tem a mesma estrutura, a mesma ideia lógica, mas tem aplicações diferentes. Acho que provavelmente seja isso, no fim das contas. Boa, Thiago. Não tinha me tocado que vocês trabalham ponto H lá na lógica 2. É, exatamente isso, Lucas, né? Vocês viram um retificador e viram um ponto H, né? E aqui o nosso foco, como é transformação de energia, aí a gente tem essas diferenças, digamos assim, né? Inversor eu acho em máquinas elétricas, fonte analógica 1 e 2 e potência. Segundo o bimestre vai ser fonte também. Sinceramente, Thiago, não decidi ainda. Eu até tinha comentado com vocês lá, né? Acho que não lembro se foi a aula passada ou a retrasada, acho que foi o Nicolas que perguntou dos trabalhos, se a gente ia fazer um ou dois, né? Que eu, sinceramente, ainda não decidi. Mas eu acho que essa semana eu bato o martelo e daí a gente pega uma aplicação para isso, para os nossos sistemas. Mas eu estava pensando em não fazer fonte. Fazer a outra coisa. Talvez fazer um dimmer, algum controle, alguma coisa. Não tenho certeza, Thiago, mas eu vou pensar aí. Porque eu ainda não sei se eu vou juntar a parte de inversor com essa parte de shopper ou se eu vou pedir para vocês fazerem duas coisas separadas. Que acho que se vocês fizerem duas coisas separadas é mais interessante. Beleza? Mas aí eu defino. Saudades de fazer controle de videogame. Não, isso aí é só lá em embarcados, pé. Controle de videogame é em embarcados. Fonte a gente fez bastante já. Então vamos pensar em outras coisas, vamos pensar em outras possibilidades aí. Dê mais trabalho igual a mais nota. Mas foi você que comentou que não era para passar dois trabalhos, Nicolas? Agora você quer dois trabalhos? Faz sentido isso, Pé. Embarcados foi aquele jogo da luz. Pois é, olha só, isso se chama indecisão. Então, Tiago, aqui todo todo semestre eu mudava o trabalho de embarcados. É que eu tinha mais ideia. Daí eu sempre fazia umas coisas diferentes. Daí tinha semestre que eu fazia os gênios e uns controle de, de automação residencial, daí tinha o controle, tinha um monte de coisinha lá para fazer. Tinha os controles de motor.
Aí não dá pra galera comprar trabalho do semestre passado. Essa era a ideia. Pelo menos a gente tentava, né? Tentar não custa nada. Gênios, grandes gênios. Aquele trabalho era interessante. Ó, eu posso passar uns gênios aqui para vocês fazerem com a Electronic Potência. Jesus amado. Imagine o trampo que não ia dar. Melhor não. Dimmer seria maneiro pra gente testar nas lâmpadas de casa e explodir as tomadas. Eu pensei nisso, cara. Acho que daria. Porque, sinceramente, o que eu queria fazer como trabalho era 2 separados. Um específico para a parte de inversores e um específico para a parte de shopper. Então, o que eu estava pensando era fazer alguma aplicação para painel solar com inversor, né? Como se fosse para fazer microgeração de energia. Então, fazer uma aplicação específica para isso e fazer um que fosse um shopper para fazer um dimmer ou algo do gênero. Aí a prova ela valeria menos, Tiagão. A ideia seria, tipo, em vez de fazer um trabalho valendo 2, por exemplo, e uma prova valendo 3, fazer 2 trabalhos, tipo, cada um valendo 2, a prova valendo 1, ou cada um valendo 1,5, a prova valendo 2. Eu pensei em algo assim. Só que eu não defini ainda, tá? Então eu vou definir essa semana certinho. Daí semana que vem eu passo as minhas ideias para vocês e a gente vê certinho o que fica melhor. Se a gente faz os 2 trabalhos valendo um pouco mais ou faz as coisas. Se vocês responderem depende, eu escolho daí. Vocês falam daí, tanto faz. O dimmer, falando a real, não funciona bem na maioria das lâmpadas LED. É que a dimerização da lâmpada LED tem que ser diferente, né? Não é a mesma dimerização da lâmpada normal. Então, uma lâmpada incandescente a gente pode fazer dimerização com shopper. A lâmpada LED a gente tem que fazer outro tipo de dimerização, né? Lâmpada LED dá para fazer ali com PWM, mas tem que ser bem específico e tudo mais, né? Então são formas diferentes de dimerizar no fim das contas. Até o Kevin falou ali com PWM, vai ser nessa característica ali. Tem que ser DALI. Então tem formas diferentes de fazer. No fim das contas, não dá para fazer a mesma coisa. Infelizmente. Porque, por exemplo, você pega uma fluorescente ou pega uma LED, né? A fluorescente você vai ter o reator, né? Então você não consegue fazer dimerização SA no reator. Então tem essa chatice, né? Mesma coisa da PWM, você não vai fazer dimerização CA na lâmpada PWM. Você vai fazer dimerização depois no CC, né? Então tem isso também, né? Eu tenho a lâmpada positiva, dimerizável, o problema é que perde pareamento constante. Isso aí, sabe o que pode ser, Thiago? Essa perda de pareamento é justamente por causa da dimerização. Porque o que acontece é que você vai ter, dependendo da frequência, dependendo da forma que você dimeriza, você pode ter algum spike ou você pode ter algum retorno. Isso faz com que o teu pareamento, seja com Bluetooth ou seja com Wi-Fi, ele fique desligando. Ele perde sincronismo porque ou eu tenho uma perda de tensão, tipo o Bluetooth, o Wi-Fi, ele meio que desliga e volta, por isso que ele perde, né? Ou porque eu tenho tipo um pico de tensão, daí ele protege, desliga e volta. Então, às vezes tem essas características também, né? Então pode ser por isso. Então, cuidados com essa parte de chaveamento é bem importante, né? Um exemplo até que eu comentei com vocês lá na parte do CCCC, né? Você pode fazer também, tipo, eu quero fazer
com uma frequência menor que 20K. Você vai escutar, tipo, você vai no setorzinho ali das fluorescentes. Se você escuta aqueles ruídos, se você escuta barulho, é porque está chaveando para baixo de 20K. Justamente porque a nossa parte audível é de 20 Hz a 20K. Então, se ela está nessa faixa, você escuta a parada chaveando. Você escuta a parada. Zzz. Então, tipo, tá errado, né? No fim das contas. Isso, faz os barulhos tec, 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 tec. Você escuta. É porque tá mal chaveado, tá mal feito o processo. Ou porque, não necessariamente foi mal feito também, né? Mas porque o equipamento já tá mais velho. Então ele vai perdendo capacidade. Então ele estava numa frequência mais alta, sei lá, 25K, por exemplo, e daí ele foi perdendo resposta, foi ficando mais lento, e daí baixou de 20K. Pode acontecer, né? Também o equipamento velho ter essas características, mas o ideal é você jogar um pouco mais para cima, para quando você vai tendo essa degradação, mesmo que aconteça um estreitamento ali da tua faixa de chaveamento, esse estreitamento não seja tão grande ao ponto de você chegar dentro da faixa audível. Seria mais ou menos isso, né? Só que vai de caso para caso. E a questão também de, tipo, você tomar cuidado para não ter corrente reversa, para você não ter pico, para você não perder sincronia, né? Normalmente essas perdas de sincronia é porque tá meio que desligando alguma coisa ou tá fazendo com que o teu sistema lógico desligue e ligue, né? Normalmente é isso, cara. Para a maioria dos casos, né? Óbvio, tem outras possibilidades, mas a grande maioria dos casos vai mais para essa linha de tipo a parte de potência influencia na parte de controle. Às vezes não tem acoplamento bem feito, né? Não está optoacoplado. O ideal é a gente fazer um optoacoplamento também para não fluir corrente e coisas do gênero. Mas normalmente é a potência influenciando no controle. Se chavear um relé em mais de 20K, a gente não escuta? Não, porque ele não vai nem responder. Você não vai escutar, ele só vai grudar daí. O relé, no caso, ele não tem essa velocidade, né? Que é mecânico, né? Quer dizer, não sei, mas eu acho que não chega, nem a pau. Porque ele vai grudar, ele gruda e esqueça. Mecânico, né? Ele tem uma limitação mecânica, no caso. Normalmente, limitação mecânica não. Tutorial de como explodir um relé. Nada, não explode. Relé é difícil você explodir. Quer dizer, não vou dar ideia, né? Porque não duvido de nada. Mas questão de chaveamento, né? Ele não aguenta tanto. Ele aguenta bastante corrente, obviamente, né? Bastante corrente, bastante tensão, mas em questão de velocidade é bem mais baixo do que qualquer outro componente, né? Por ser mecânico, por ter uma chave mecânica, no fim das contas. Aqui nada é impossível, exatamente por isso que eu falei. Eu não duvido. Os caras vão sobe no poste, né? No trafo, mete o relé lá e vê se pega fogo. Já aproveita e já explode o transformador também. 18 kV. Acho que explode. Melhor não, né? Eu não vou dar ideia. Não façam isso em casa, tá? Isso não foi uma ideia. Façam na rua. Exatamente. Não façam em casa, façam na rua. Ai, ai. Boa. Foda. Boa. Dúvidas aí, galera? Mais perguntas. Como que a gente faz para explodir? Não. Esse tipo de pergunta eu me recuso a responder. Sem mais perguntas? Então beleza.